Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 4 de agosto, sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de São João Maria Vianney, ele que foi presbítero, padroeiro de todos os sacerdotes. Então convido você, convido toda a sua família para juntos hoje partilharmos com muita alegria a palavra de Deus, refletindo assim o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo dos 54 ao 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava nas sinagogas, de modo que ficavam admirados, e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, neste evangelho percebemos que os conterrâneos de Jesus se escandalizaram. Não querem admitir que alguém como eles possa ter sabedoria superior dos profissionais e realizações que identifique uma presença de Deus. Para eles, o empecilho para a fé é a encarnação. Deus feito homem, situado num contexto social. Os conterrâneos de Jesus colocam a questão sobre a origem da autoridade dele, admirados dos seus ensinamentos e poderes milagrosos. É impossível que Jesus, sendo um deles, tenha a autoridade de Deus. Por isso, eles o rejeitam. Amados irmãos, queridas irmãs, essa rejeição não é acidental. É apenas mais uma prova de que Jesus é o enviado de Deus. De fato, todos os profetas do Antigo Testamento também foram rejeitados. Veja que a sabedoria de Jesus deixou intrigada a população de Nazaré, onde ele viveu desde a infância, donde lhe vinha tanta sabedoria e o poder de fazer milagres. Não era possível que um filho de um carpinteiro, bem conhecido no povoado, manifestasse uma sabedoria maior do que os grandes mestres. Era inexplicável como alguém cujos parentes nada tinha de especial falasse com tamanha autoridade. Os concidadãos de Jesus suspeitavam dele e não acreditavam de que ele estivesse falando e agindo por inspiração divina. Por esse motivo, o mestre tornou-se para eles motivo de escândalo. Caros irmãos, queridas irmãs, assim como os profetas do Antigo Testamento foram rejeitados, também Jesus o foi, principalmente na sua terra, no meio do seu povo e da sua parentela. Ele era um homem igual a todos os outros. Conviveu no seio da sua família. Ele trabalhou, ele chorou, ele sofreu. Ele teve de encarar as mesmas dificuldades que nós hoje também enfrentamos. E o grande empecilho para que ele, como enviado do Pai, operasse um milagre na sua cidade era a falta de fé na sua gente. O seu povo não conseguia enxergar os sinais de Deus por meio de si. Por isso, também não usufruiu da sua assistência e do seu poder libertador. Ainda hoje, caros irmãos, queridas irmãs, acontece isso dentro da nossa casa. Acontece isso no meio da nossa família, quando, em nome de Jesus, nós também anunciamos a sua palavra. E queremos ver acontecer as maravilhas que pessoas fora
né, do nosso convívio consegue vivenciar. Então veja que somos hoje também os profetas que não são estimados na sua própria pátria e em suas famílias, como disse Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa sabedoria vem do alto e nós somos apenas meros instrumentos por onde Deus opera milagres e prodígios. Precisamos também ter consciência de que aquele e aquela que fala em nome de Deus será perseguido, mas tem a assistência do seu amor. Por outro lado, devemos estar atentos para não banalizarmos as pessoas que, dentro da nossa casa, nos abrem os olhos e são canais de Deus para a nossa convenção. Ouvidos atentos e coração aberto, porque o Senhor fala por meio de quem nós nunca esperávamos que falasse. Atentemos, porque são nas coisas simples, muitas vezes naquelas pessoas que a gente menos imagina, que Deus está mandando um recado para cada um de lado. Para cada um de nós, perdão. Então, devemos estar assim, atentos, para não banalizarmos essas pessoas que muitas vezes Deus a usa como instrumento para que possamos assim abrir o nosso coração para a sua palavra. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você percebe quando as pessoas são instrumentos de Deus para si? Você tem usado falar na sua casa a mensagem que Deus coloca em seu coração? Como você age quando as pessoas não querem escutá-la? Reflita isso nesse dia de hoje, amados irmãos e irmãs. E peçamos ao Pai para nos livrarmos da tentação de querer enquadrar-se em nossos mesquinhos esquemas. Peçamos ao Pai que saibamos reconhecer e respeitar o seu modo de agir na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs. Assim seja. Amém. Desejo a você, meus irmãos e minhas irmãs, uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.